Meus cumprimentos, meus caros alunos. Vamos falar mais um pouquinho acerca de questões que foram alvo dos exames de ordem que foram apresentados recentemente. Hoje, em particular, vamos falar a respeito de um assunto bastante empolgante, bastante cativante. Vamos falar um pouquinho a respeito dos crimes contra a vida. Vamos aqui propor uma questão para que vocês possam, então, pensar um pouquinho a respeito desse tema, recordar um pouquinho tudo que já aprenderam e vamos, então, comentar o que de fato passa a ser pertinente nesse caso. A questão é a seguinte. Arlete, em estado puerperal, manifesta a intenção de matar o próprio filho recém-nascido. Após receber a criança no seu quarto para amamentá-la, a criança é levada para o berçário. Durante a noite, Arlete vai até o berçário e, após conferir a identificação da criança, a asfixia, causando a sua morte. Na manhã seguinte, é constatada a morte por asfixia de um recém-nascido, que não era o filho de Arlete. Diante do caso concreto, assinale a alternativa que indique a responsabilidade penal da mãe. Alternativa A, crime de homicídio, pois o erro acidental não é isenta de responsabilidade. B, crime de homicídio, pois uma vez que o artigo 123 do Código Penal trata de matar o próprio filho sob influência do estado puerperal, não houve preenchimento dos elementos do tipo. C, crime de infanticídio, pois houve erro quanto à pessoa. E D, crime de infanticídio, pois houve erro essencial. Muito bem, senhores. O crime de infanticídio e o crime de homicídio são crimes que estão tipificados no Código Penal, na parte especial, o homicídio no artigo 121, o infanticídio no artigo 123. Ambos falam e têm por núcleo central do tipo a palavra, o verbo matar. Essa é, portanto, a prática reprovável, a conduta a ser punida. A diferença é que, no caso específico do infanticídio, o legislador entendeu que essa condição biopsicológica que afeta todas as mulheres desde o princípio da gestação até o momento que se segue, a períodos que se seguem depois do parto, devem ser considerados como causas que justifiquem um tratamento mais brando, mais sereno com relação à prática realizada. Vejam, são elementares desse crime, o crime de infanticídio, que o sujeito ativo seja a mãe. E mais, que a mãe esteja sob influência do estado puerperal, que deverá ser comprovado pela via pericial quando, eventualmente, o crime for praticado dias depois do nascimento da criança, quando ela já não mais possa ser considerada recém-nascida. O marco que se tem adotado jurisprudencialmente e pela via doutrinária para se distinguir o recém-nascido da criança é a perda do contato com o coto umbilical. Normalmente isso acontece de 5 a 10 dias depois do nascimento. E ainda é preciso também, que a vítima seja especificamente o filho nascente ou recém-nascido da agente criminosa. Muito bem, todos esses elementos juntos compõem as elementares do crime de infanticídio e justificam esse tratamento mais brando emprestado pelo legislador. Trata-se de uma condição de especialidade. Todas as vezes que nos colocarmos diante de uma partícula dita especializante, que trate a questão de uma forma muito peculiar, nós devemos considerar essa situação em detrimento daquilo que é ordinário, daquilo que é geral. Pois bem, é especial, portanto, o infanticídio em relação ao homicídio. Deve, portanto, a questão ser tratada de uma forma diferenciada. Estando a mãe sob influência do estado puerperal e atentando contra a vida do filho nascente ou recém-nascido, tem-se essa circunstância própria do crime de infanticídio. O fato é que, especificamente nessa questão proposta, a mãe equivoca-se com relação à pessoa da vítima. Ela acaba, de fato, matando um recém-nascido, mas, ao se equivocar, acaba, pela via da asfixia, matando outra criança que não seja o seu próprio filho. Afastamo-nos dessa condição do infanticídio ou não? De fato, o que nós temos aqui, especificamente, é um erro cometido quanto à pessoa da vítima. Por essa razão, nós devemos, então, exortar aqui os dispositivos previstos ainda na parte geral que indicam o tratamento adequado. Vejam,
No artigo 20, nós temos aqui especificamente a consideração fática acerca do erro. O erro sobre elemento constitutivo do tipo penal, de crime que exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Nós não temos infanticídio culposo. Não seria esse o tipo de tratamento adequado. Não é o caput do artigo 20 que merece atenção. Eventualmente, nós teríamos aqui, diante dessa circunstância, o que está previsto no artigo 3º, que trata o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado, o erro na execução e o erro quanto à pessoa. Temos essa situação, então, a ser discernida. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena o agente. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Portanto, vejam, o fato de ter errado a pessoa contra a qual dirigiu a sua ação criminosa, estando a mulher sob estado puerperal e tendo por intenção matar o filho nascente ou recém-nascido, a coloca diante de uma situação própria de infanticídio, ainda que não tenha sido a vítima diretamente aquela que se buscava efetivamente atingir. Temos, portanto, aí o crime de infanticídio como referência. E temos ainda a situação do erro contra a pessoa, e não do erro do erro na forma de execução do crime. Portanto, a alternativa que melhor se adequa aqui ao caso é a alternativa C de casa, que pune a prática do infanticídio e que nessa circunstância considera o erro cometido contra a pessoa e não o erro essencial, o erro de execução. Muito bem, senhores. Diante dessa situação, a alternativa correta, então, é a alternativa C de casa. Agradeço a atenção de todos e espero ter a oportunidade de voltar a reencontrá-los em breve. Muito obrigado.